A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Thomas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Glória de Cristo, Congregação Aliança com Cristo, pastor dirigente Marcelo Simões. E nós vamos tirar mais uma dúvida nesse canal que nós estamos fazendo, nesse estudo que nós estamos fazendo, em poucas palavras. E o tema de hoje é: Paulo foi o maior dos apóstolos ou foi o menor? Já que em algumas passagens Paulo diz que não se considerava menor dos apóstolos. Em outra passagem ele já diz que se acha o menor dos apóstolos. Então hoje nós vamos tratar brevemente desse tema e espero que você nos acompanhe, espero que você curta, espero que você goste e nos siga nessa página, amém? Então, você que pode, abra comigo a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, seu capítulo 11, seu verso 5, de número 5, que diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes dos apóstolos. Se sou rude nas palavras, não ou sou contudo na ciência, mas em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então, esse versículo, algumas pessoas afirmam para dizer que Paulo foi o maior dos apóstolos. E eu quero ler outro com você, que está em 1 Coríntios 15, 9, que ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então algumas pessoas pensam o seguinte: será que Paulo entrou em contradição? Uma hora ele diz que é o menor dos apóstolos, outra hora ele diz que é o maior ou o mais excelente dos apóstolos. Meus amados, esse texto não está em contradição. Ele está em perfeita harmonia. O que nós precisamos entender é o contexto do que estas palavras estão sendo colocadas. Nós sabemos que Paulo foi, sem dúvida alguma, um dos mais excelentes dos apóstolos e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pregadores do Evangelho, que trouxe o Evangelho à Europa, trouxe o Evangelho aos confins da terra, e foi uma pessoa extremamente usada por Deus. Não desmerecendo de forma alguma os outros apóstolos, como Pedro, como João, como Tiago, como Mateus, como Bartolomeu, como Tomé. Não falando mal desses. Mas nós precisamos entender o que Paulo está tratando aqui. Em 1 Coríntios, seu capítulo 15, verso 9, quando ele diz que não se achava o maior dos apóstolos, mas que ele era o menor, Paulo está dizendo que ele não se achava digno de ser apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Em Gálatas, seu capítulo 1, ele diz que ele era um fariseu por extremo e guardava a doutrina, o zelo do judaísmo de uma forma tão profunda, que por conta disso ele perseguiu pessoas que professavam a Cristo, pessoas que confessavam a Cristo. E ele consentiu na morte de Estevão em Atos, seu capítulo 6 e 7. Ele perseguiu a igreja até chegar a Atos 9. Ele vai para Damasco, pega uma carta como sacerdote para ir a Damasco, a fim de prender e maltratar aqueles que confessavam a Cristo, que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Por conta disso, Paulo, que na verdade era conhecido como Saulo, ele cai e o sol reflete sobre os olhos dele, sobre a vista dele, e uma voz que sai dali dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se rende a Deus, ele diz: quem és, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus se manifesta a ele. E Jesus, pela sua maravilhosa graça, o chama para que ele fosse o apóstolo de Deus, para que ele levasse o evangelho aos gentios e aos reis de Israel, como diz a palavra do nosso Senhor. E agora este homem,
envia esta carta à igreja de Corinto para ensinar, para doutrinar, para admoestar alguns irmãos ali. E dentre esta questão, ele está dizendo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja de Deus. É nesse contexto, é nessa conjuntura que Paulo está dizendo: eu sou o menor, porque eu não me acho justo. Eu não me acho justo de ser chamado apóstolo, porque eu escravizei algumas pessoas, porque eu persegui alguns irmãos, porque eu maltratei alguns irmãos, consenti na morte de outros. Por esta razão, eu não me acho digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor. Eu sou o menor deles. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu não sou digno, mas a graça de Deus me faz digno. A graça de Deus me envolveu e me trouxe e me chamou para ser apóstolo. Então é nesta questão que Paulo está dizendo que ele é o menor, porque ele não se acha digno. E agora em 2 Coríntios, seu capítulo 11, verso 5, ele está tratando agora numa outra questão, num outro contexto. O que Paulo está tratando aqui e ao longo da carta, de uma forma tão veemente, a ponto de mudar o seu tom, de uma forma tão exclusiva, é que alguns falsos irmãos, alguns falsos apóstolos, eles se infiltraram na igreja de Corinto e estão questionando a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não é apóstolo, que ele não tem a mesma autoridade dos outros apóstolos escolhidos pessoalmente por Cristo, que andaram com Jesus. Eles estão querendo criar uma revolta, dizendo: não, Paulo não é apóstolo, Paulo não foi levantado por Cristo, Paulo não andou com Cristo, Paulo não é igual aos 12. Então é nesse contexto que Paulo agora ele vai dizer, e você vai ver isso também em 1 Coríntios capítulo 9, que Paulo também vai tratar dessa questão. E ele vai dizer que ele tem os mesmos direitos dos demais apóstolos, que ele também foi escolhido por Cristo. E agora aqui no seu capítulo 11, Paulo vai rebater os falsos apóstolos, dizendo o seguinte: eu não sou inferior a eles. O mesmo Jesus que chamou os outros 12, ele também me chamou. Ele também me escolheu. E nós vamos ler mais uma vez o que ele vai dizer aqui no seu capítulo 11, verso 5 de 2 Coríntios. Porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, pelo fato de Jesus em pessoa, carne e osso, não ter escolhido a Paulo, mas algumas vezes ele vai relatar a passagem de Atos 9, Jesus me encontrou no caminho. Ele me chamou, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele me encontrou, ele me chamou, eu fui escolhido por ele. Então, os falsos apóstolos, e nós precisamos entender que esses falsos apóstolos não foram os 11, os 12, que Matias entrou no lugar de Judas, o Iscariote. Não são esses 12 que estão questionando a autoridade de Paulo na igreja de Corinto. São os falsos apóstolos, outras pessoas que se infiltraram na igreja para questionar a sua autoridade. Então Paulo está dizendo: eu tenho a mesma autoridade que os outros. Eu também fui escolhido por Cristo. Cristo também me chamou. E você vai ver lá no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, os apóstolos, apóstolo Pedro, Tiago e João, eles não têm problema nenhum de reconhecer a autoridade apostólica de Paulo. Então eles não têm esta dificuldade, eles reconhecem a autoridade de Paulo como apóstolo. E Paulo agora está usando esta autoridade para combater os falsos apóstolos na igreja de Corinto, que eles estão dizendo: você não tem essa autoridade, você não foi escolhido, você não é igual aos outros. Paulo diz: em nada sou inferior a eles. Não, olha como é que, olha a autoridade e o respeito de quando Paulo se dirige aos outros apóstolos. Em nada sou inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está dizendo: eu não sou melhor do que eles.
mas eu também não sou inferior, porque fomos escolhidos pelo mesmo Cristo. Então é nessa conjuntura que Paulo está dizendo que ele não é inferior. Ele não está dizendo que ele é o maior. Ele está dizendo que não é inferior aos demais apóstolos. Mas, meus amados irmãos, então esse texto não entra em conflito com 1 Coríntios 15:9 e nem 1 Coríntios 11:9, entra em conflito com 2 Coríntios 11:5. Então, eles estão em concordância dentro do seu contexto, do que ele está querendo tratar para a igreja. Mas nós reconhecemos Paulo como um dos maiores apóstolos, aquele que levou a igreja adiante, aquele que levou o evangelho de Cristo até Roma, até a Europa, até os outros países, a ponto de estabelecer igrejas, a ponto de levantar presbíteros, de levantar diáconos, de levantar bispos, de batizar algumas pessoas que Paulo diz, em algumas das suas passagens, diz que não foi chamado para batizar, mas sim para pregar. Então foi a pessoa que estruturou a igreja ao longo do primeiro século que ele viveu. Então, sem dúvida, Paulo foi um dos maiores pregadores. Mas dentro do contexto, ele não se acha o maior. E dentro do outro contexto, ele não se acha o menor. Meus amados, espero ter sanado essa dúvida. E que Deus te abençoe, continue seguindo esse canal, esse meio de comunicação, de expor a palavra de Deus. Você que pode, curta, siga, faça suas perguntas se você precisar, que a palavra de Deus penetre no seu coração e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.